Olá, bem-vindos ao canal do Professor Jair, de volta. Eu gravei alguns vídeos na quarentena ali de 2020, né, da Covid-19, e depois eu dei uma parada, mas atendendo a pedidos de alunos e ex-alunos, né, como a Natália, como o Caio, como a Larissa, eu resolvi gravar um vídeo a respeito dos acontecimentos ali na Ucrânia, na Rússia, e procurando explicar ali do ponto de vista histórico, né, fazendo um apanhado geral das informações que a gente tem, dando aí a minha visão a respeito, ok? Então, se liga aí. Se você achar que esse vídeo está muito extenso, vai lá nas configurações, aumenta a velocidade. Eu costumo fazer isso, tem canais que eu boto lá na velocidade máxima, e aí eu ouço rapidinho lá, quando é entrevista, coisa assim. E quando está muito rápido, não dá para entender, aí eu baixo um pouquinho, mas dificilmente eu assisto o vídeo em velocidade normal, né? Então é uma saída aí, ok? Bom, uma coisa importante para a gente entender esse acontecimento e outros é a gente prestar atenção no ponto de vista de cada um dos que estão ali atuando. Isso vale para a guerra agora da Ucrânia com a Rússia, isso vale para, sei lá, a vitória do Bolsonaro em 2018 ou o regime militar em 1964, etc. Você sempre, para ter uma visão mais clara daquilo, você tem que sempre que pensar que existem vários motivos, não é uma coisa só, são vários pontos de vista e você só consegue entender mais claramente quando você dá voz a esse ponto de vista. Há diferentes pontos de vista, né? Eu vejo muita gente se informando por um veículo apenas ou por um ou dois que dizem a mesma coisa, né? E isso acaba trazendo para a pessoa uma visão parcial dos acontecimentos. Isso sempre aconteceu. Basta ver que na maior parte do tempo, né, dos últimos anos, nós tínhamos as pessoas se informando ou pela grande mídia ou pela escola, né? A grande mídia tem um viés hoje, um viés mais progressista, né? A gente pode até falar depois o que seria esse progressismo. E a escola também, né? Os professores, quando tratam do assunto, os professores também têm um viés progressista. Então, no fim das contas, acaba passando uma visão a respeito. Uma coisa importante nos últimos tempos e que tem a ver com essa guerra é que nós temos hoje uma nova realidade, que é a internet. E a possibilidade que a internet dá de que várias pessoas possam dar opiniões diferentes, visões diferentes, e você tenha essa liberdade de você ouvir vários pontos de vista e chegar a uma conclusão sua. Isso daí é uma coisa importante que vale não só para essa guerra da Ucrânia, mas vale para você fazer esse exercício sempre. Então, por exemplo, esse ano nós temos eleições presidenciais no Brasil, muito importantes, aliás. Convém você ouvir vários pontos de vista diferentes a respeito de todo esse jogo político que está rolando até a eleição, certo? Se você ouve apenas um lado, e eu conheço muita gente que ouve apenas um lado e tem uma visão parcial e bate o pé dizendo que aquela é a visão correta e tal, e você... é difícil, né? É difícil argumentar em algumas situações aí. Mas não seja como essas pessoas, né? Então procure ouvir diferentes pontos de vista. Eu estou gravando isso na quarta-feira, dia 2 de março, e na quinta-feira da semana passada, quando começam aí essas agressões da Rússia à Ucrânia, eu já vinha conversando com alguns alunos a esse respeito e saíram alguns vídeos de alguns canais explicando ali a visão que cada um tinha a respeito dos acontecimentos. Então eu vou sugerir para vocês alguns desses vídeos. O primeiro é de um canal chamado Ancapsu, tem um outro canal irmão, né, no YouTube, que é o Visão Libertária, que eles são anarcocapitalistas. Esse canal, ele passa a visão anarcocapitalista da coisa, certo? Você não precisa concordar com tudo, você não precisa discordar de tudo, mas é importante você ouvir ali. E por ser um canal anarcocapitalista, eles vão contra a ideia de Estado. Eles são contra o Estado e eles acreditam que o livre mercado ele possa organizar a sociedade sem a necessidade de um Estado. Então, o vídeo que eu sugiro para vocês, e que eu vou deixar o link ali na descrição,
ele trata justamente assim de como, na visão deles, o Vladimir Putin e o próprio Joe Biden dos Estados Unidos, como eles têm interesse numa guerra, num conflito, para ganhar forças. Então, a tese deles é de que esses políticos eles estão enfraquecidos em seus países, eles têm popularidade cada vez mais baixa e eles buscam, através da guerra, um aumento de popularidade, algo do tipo assim, olha, eu sou um grande líder que está liderando ali a população contra um inimigo X ou Y e tal. Então, fica a dica aí para vocês. Um outro vídeo interessante é do Rodrigo Constantino, que é um conservador. A visão do conservador, né, bem resumidamente, né, existem livros e livros tratando do conservadorismo, mas bem resumidamente, o conservador é aquele que acredita que a sociedade ela pode se desenvolver, mas sem esquecer o passado, sem abandonar tradições do passado. Então a ideia do conservador é conservar coisas que deram certo ou coisas que são a base da sociedade. Então por isso que você vai ver muito conservador defendendo a família, defendendo às vezes a nação ou o país, né, a sua cultura, etc. Então o conservador tem essa coisa da religião e tal, então ele tem essa ideia de conservar aquilo que deu certo no passado e ele, nesse sentido, ele é contra os revolucionários, porque o revolucionário ele prega que você deve destruir o mundo antigo e construir um novo homem, um novo mundo, tá? Esse discurso aparece muito, principalmente em certas ideologias ali do século XIX para o século XX. Hoje você tem um conflito muito grande entre uma visão conservadora e uma visão progressista. O progressismo a gente pode dizer que é um socialismo adocicado nos últimos tempos, né? Então assim, o socialismo foi aplicado ali na União Soviética, nos países socialistas não deu muito certo, então aí a partir dos anos 90 o movimento socialista ele vai buscar ali um novo meio de ação, né? São as pautas identitárias, a questão de cotas dos negros, o movimento das minorias, do LGBT, etc, tal, movimentos ecológicos, etc. Então mas assim, sem defender ali abertamente uma revolução comunista, socialista, qualquer coisa assim, mas transformações que no fim das contas levariam a isso, né? Seriam transformações mais lentas, assim. É basicamente o que a social-democracia prega, né? Ou sempre pregou. Então hoje você tem essa briga progressistas e conservadores. E perceba que no vídeo que eu coloquei aqui na descrição, ele vai trabalhar justamente isso, a ideia de que o Ocidente hoje é dominado pelos progressistas. O Putin, que se coloca como um conservador, né? Há controvérsias, né? O próprio Rodrigo Constantino não considera o Putin um conservador, mas o Putin ele se coloca como conservador, ele deu declarações esses tempos aí falando sobre isso, né? Então essa coisa de valorização da família, da religião, da nação, do povo russo, da cultura russa, etc. E o ponto que o Rodrigo Constantino toca é de que o Putin, se considerando um conservador, ele olha para o lado, ele vê um Ocidente dominado pelos progressistas. Então você tem o Joe Biden falando de minorias e colocando ali os representantes dessas minorias em postos chaves ali do governo, inclusive do exército. Você tem o primeiro-ministro do Canadá com essa postura, você tem os primeiros ministros de diversos países, inclusive da Ucrânia. O presidente da Ucrânia, né, o primeiro-ministro, perdão, da Ucrânia, ele se coloca como progressista, ele é um progressista, ele se coloca como um progressista, né, ele atua, né, ele tem uma pauta, ele vem implementando em seu governo uma pauta progressista, e na cabeça do Putin está assim, opa, o que esse cara está fazendo com a minha Ucrânia, né, um progressista está fazendo com a minha Ucrânia, né, está afastando cada vez mais da Rússia. Então esse é o ponto do Rodrigo Constantino. Tem um outro vídeo que eu postei aqui, que é de um canal socialista. E aí uma característica dos socialistas é sempre assim, a culpa é sempre do outro.
A culpa sempre do capitalismo, a culpa sempre do imperialismo, então assim, são os interesses dos Estados Unidos por trás. E não é por acaso que a postura de muitos dos movimentos socialistas é apoiar a Rússia, alegando que os Estados Unidos estão ali com essa sanha de avançar sobre o leste. Outros socialistas têm um outro discurso que é o seguinte: tanto Putin quanto o Joe Biden seriam capitalistas, estariam usando o capital, querendo expandir o capitalismo, porque, segundo eles, o capitalismo ele só sobrevive através do imperialismo ou qualquer coisa do gênero. E aí é uma versão, é uma visão da coisa, né? Então, assim, eu acho que é importante você ver cada um desses episódios, você ver cada um desses vídeos e você tirar suas conclusões. Perceba o ponto de vista de cada um. E use isso sempre. Comece a perceber isso. Então, assim, toda vez que você tem um fenômeno, alguma coisa diferente, volto a falar, por exemplo, eleições do Brasil 2018. Então, ouça a visão de um anarcocapitalista, ouça de um conservador, ouça de um liberal, ouça de um socialista, e aí você faz um apanhado geral e você vai ver, ó, isso aqui tem a ver, isso aqui não tem, isso aqui esse cara viajou, esse outro não, e assim por diante. E aí você vai fazendo o seu ponto de vista. Eu sigo também um outro canal do professor René Ozzy Cuquier, que ele é um professor de geopolítica, e aí ele tem vários vídeos sobre a Rússia ou sobre os acontecimentos agora, com relação à Ucrânia, e ele tem um ponto de vista também bastante interessante. Ele é liberal, ele se coloca como liberal, inclusive é deputado estadual, em fim de mandato agora, né? Então, assim, tem uma visão diferente, tem uma visão interessante. Dito isso, vamos aos fatos. Bom, começando pelo ponto de vista da Rússia, o Vladimir Putin, ele deu já declarações antes da guerra de que a Ucrânia ela é parte da Rússia, parte indissociável da Rússia. De onde vem essa história, né? Então, na verdade, assim, aquela região da Ucrânia, ela por muito tempo ali na antiguidade foi ocupada por vários povos, etc. E na época do Império Romano era ocupada pelos ostrogodos. Esse povo ostrogodos, quando das invasões bárbaras, eles se deslocam ali daquela região da Ucrânia e vão ocupar o Império Romano, ocupam inclusive a região da Itália, certo? E vão ficando por ali. Então o que você vai ter na região ali da Ucrânia é um certo esvaziamento do espaço ali. Evidentemente algumas pessoas ficam, né, alguns vilarejos ficam, mas o grosso dos ostrogodos vão para a região, vai ali para a região da Itália. E ali, nessa área, desce aí já no período da Idade Média ali, no começo da Idade Média, vem lá da região da Finlândia, daquela região nórdica, vem um povo chamado Rus. E eles criam o Império Rus com a capital em Kiev. Kiev para os russos, né? Kiev para os ucranianos. E eles criam esse império que depois ele é destruído pelos hunos, que vêm ali da Ásia, e eles vão reconstruir esse império mais ao norte, agora com a capital em Moscou. Então, na visão do Putin, a Ucrânia é o berço da Rússia. Então, ele alega que ali, historicamente, é o berço da Rússia, portanto, ele, enquanto nacionalista, né, defensor da pátria-mãe russa, né, Rússia, a mãe Rússia, ele acredita que a Ucrânia precisa fazer parte da Rússia, né, Ucrânia, Bielorrússia, todo esse território que corresponderia, então, a esse território dos russos, inclusive os países bálticos, ali, Letônia, Lituânia e Estônia. O que acontece depois com esse reino, né? Então passa aí o feudalismo, essa região ela vai ser ocupada ali pela Polônia, pela Lituânia, que formam um grande reino. O reino dos russos, né? A Rússia, ela vai se formando ali mais a leste, e a Ucrânia meio que desapareceu, ela vai ficar meio que isolada, né? Aquela região meio que isolada. Quando os árabes muçulmanos ocupam aquela região ali, que era o Império Romano do Oriente, né, o antigo Império Bizantino, fecham ali o Mar Negro, então aquela região ela fica meio que isolada do mundo, né, ela é voltada mais para o interior do que para o resto da Europa.
Tempos depois você vai ter ali o Império Russo se expandindo e dominando toda aquela região na época dos czares, né, do Pedro o Grande, domina ali, cria um vasto império que pega ali desde próximo ao Japão até ali os limites da Europa e constrói esse grande Império Russo que dura alguns séculos. Aí a gente dá um salto para o século XX. No século XX, então, a gente tem aquela região da Ucrânia ainda fazendo parte do Império Russo. E nós temos a Revolução Russa. Durante a Primeira Guerra Mundial acontece uma revolução, né, uma revolução onde os mencheviques, social-democratas, tomam o poder e passam a fazer um governo de transição, mas aí meses depois os bolcheviques, que eram o pessoal mais radical, socialistas mais radicais, eles dão um golpe de Estado sobre os mencheviques, tomam o poder e começa a implantação de um regime socialista, visando no futuro implantar o comunismo. Nessas guerras todas aí você tem, depois de 5 anos de conflitos, você tem a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então todos os territórios ali que eram dominados pelo Império Russo se tornam repúblicas soviéticas. E aí você tem a Ucrânia como uma dessas repúblicas soviéticas. O Vladimir Putin, ele alega que a Ucrânia foi inventada, foi criada pela União Soviética. Qual é a lógica por trás desse pensamento dele, né? Por que ele diz isso? É porque você vai ter durante toda a história ali daquela época, né? Depois que a Ucrânia ela é ocupada por vários povos ali, ela é dominada pela Rússia depois, não existe ali uma delimitação muito clara. E segundo ele, foi só com a União Soviética que houve essa delimitação. Então ele acredita que a Ucrânia seria um país que foi inventado pela União Soviética. Então esse é o ponto do Vladimir Putin que ele coloca com relação à Ucrânia. Uma outra coisa que ele sempre foca é a questão da aproximação com a OTAN. E o que isso tem a ver ali com esse período? Vamos lá. Depois que acontece a Revolução Russa, né, já acabou a Primeira Guerra Mundial, a Europa ela começa ali a ver o crescimento dos movimentos fascistas, né, do nazismo, do fascismo ali. Você vê o movimento socialista crescendo em vários países, tendo a União Soviética como modelo, né? Afinal de contas, se eles conseguiram, porque nós não conseguiríamos? Então era essa a ideia. E aí você entra nos anos 30. Nos anos 30 você vai ter o crescimento, a ascensão, né, do nazismo, né? A chegada do nazismo ao poder. Você tem como consequência disso a Segunda Guerra Mundial. E durante a Segunda Guerra Mundial, inimigos, rivais, né, capitalistas, os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, e socialistas, a União Soviética, se unem porque tem um inimigo em comum, o nazismo de Adolf Hitler. Quando essa guerra termina com a derrota dos nazistas, você tem uma configuração diferente ali. Você tem, durante a Segunda Guerra Mundial, os ocidentais vindo ali pelo Ocidente e pelo Sul, né? E nesse sentido o Brasil tem uma posição de destaque ali, porque o Brasil é a parte da América mais próxima da África, né? Para se chegar ali pelo Sul e ocupar a Itália, né? Esse é um dos motivos do Brasil ter entrado na guerra. E a leste você tem a União Soviética praticamente sozinha lutando ali. Quando houve a invasão dos nazistas, o foco dos nazistas era vir por baixo em direção a Moscou. Vir por baixo significa vir pela Ucrânia. Então eles passaram por ali. Várias das batalhas, das piores batalhas, foi justamente ali da Segunda Guerra Mundial, na Ucrânia. Muita gente morreu ali. Havia a ordem do Joseph Stalin, o líder socialista da União Soviética, de que todo mundo que recuasse ou que tentasse se render fosse fuzilado. Então, assim, muita gente da União Soviética morreu, mas eles conseguiram barrar essa ascensão dos nazistas. E daí, depois da Batalha de Stalingrado, você tem a União Soviética ocupando todo aquele território do leste europeu até chegar na Alemanha. E quando chega na Alemanha, Hitler se mata,
Os soviéticos foram os primeiros a chegar na Alemanha, na capital Berlim, e só depois é que os aliados capitalistas chegaram. Daí é que você tem uma divisão no mundo. O Stalin, sendo socialista, ele queria expandir o socialismo pelo mundo, e aí ele ocupa todo o leste europeu ali. Todos aqueles países, eles foram forçados a adotar o socialismo. Eles não escolheram o socialismo. Diferente de você fazer lá uma eleição e tal. A Polônia, a Romênia, a Bulgária, a Hungria, todos esses países foram forçados a serem socialistas. Isso explica o porquê, em alguns desses países, o socialismo é rejeitado, né? Então você tem países como a Polônia ou mesmo a Ucrânia, eles proíbem o nazismo e o comunismo também. Aqui no Brasil você tem Partido Comunista, você tem Partido Comunista do Brasil, você tem pessoas abertamente declarando-se comunistas, defendendo ditadura do proletariado, defendendo que tem que fuzilar quem pensa diferente e tal, e tudo é muito bem aceito pela justiça e tal. Isso acaba não sendo considerado um discurso de ódio, enquanto que na Europa, nesses países, você tem uma aversão a essas ideologias. Por quê? Pega o caso da Polônia. Os poloneses, eles sofreram nas mãos dos nazistas, depois sofreram nas mãos dos comunistas. E eles ficaram mais tempo sofrendo nas mãos dos comunistas do que dos nazistas. Então eles odeiam os dois lados. Percebe? O complicado ali para esses países do leste europeu, eles foram ocupados pelos nazistas, sofreram, depois eles foram ocupados pelos comunistas da União Soviética e sofreram também. Isso explica o temor desses países do leste europeu, certo? A União Soviética expande e aí cria-se o que a gente chama de cortina de ferro, né? Então essa separação entre o lado ocidental capitalista e o lado oriental socialista. O que acontece é que a União Soviética, ela vai usar esses países do leste europeu como se fosse um escudo contra os países capitalistas. É como um escudo humano mesmo. Você imagina lá quando aparece no noticiário lá um sequestrador, um bandido que pega pessoas como escudo humano. Então, obviamente que essas pessoas não querem estar naquela posição e na primeira oportunidade que tiver, elas querem sair fora. É essa postura, por exemplo, desses países do leste europeu com relação à Rússia. Eles sabem que a Rússia quer usá-los como escudo humano e eles querem cair fora, eles querem ir para longe da Rússia, eles querem ficar cada vez mais próximos da Europa Ocidental. Aí é que entra a história da OTAN. Com essa história de socialistas de um lado, capitalistas do outro, mais cedo ou mais tarde haveria uma guerra entre eles. E haveria uma guerra por quê? A ideologia socialista, ela prega o seguinte: você tem que acabar com o capitalismo, né? O mundo não é completo se é uma missão, é uma religião, como se fosse uma religião. Você tem uma missão, você precisa acabar com o capitalismo porque isso significaria acabar com as injustiças, acabar com os problemas sociais e tudo seria bom numa sociedade socialista. Então, o socialismo, ele defende que você precisa pôr um fim no capitalismo. Obviamente, os capitalistas, eles não queriam ser atacados dessa forma e eles vão se articular numa aliança militar. Os socialistas também se veem acuados porque, afinal de contas, os capitalistas querem acabar com esse movimento socialista que põe em risco a sobrevivência do próprio capitalismo. E aí, sabendo que mais cedo ou mais tarde haveria uma guerra, esses países se unem. O lado capitalista forma a Organização do Tratado do Atlântico Norte, então, OTAN, e qual é o objetivo? É uma aliança militar. Se por acaso algum dos países europeus ali, alguns países aliados capitalistas forem atacados, eles em conjunto se defendem atacando o agressor do lado socialista. E desse lado socialista foi firmado o Pacto de Varsóvia. Varsóvia é a capital da Polônia. E a ideia é a mesma, é uma aliança militar de defesa. Então, se algum país capitalista atacasse um país do leste europeu, eles unidos atacariam. Isso se complica principalmente porque o fim da Segunda Guerra Mundial marca também o início da era nuclear. Então, bombas atômicas são desenvolvidas, bombas cada vez mais potentes, bomba de hidrogênio, etc. E nisso você tem o risco de uma guerra nuclear entre os dois grupos. E o mundo viveu, nas décadas da Guerra Fria, esse medo de uma guerra nuclear. Houve quase isso quando a Rússia, a União Soviética, secretamente
leva para Cuba, um país socialista, mísseis nucleares bem próximos ali dos Estados Unidos, certo? Os Estados Unidos bateram o pé na época, descobriram, quase virou uma guerra ali, e a União Soviética aceitou retirar esses mísseis e não ficar próximo ali dos Estados Unidos. Mas qual é o ponto da União Soviética, da Rússia hoje? Veja só, enquanto que os Estados Unidos não têm mísseis próximos ao território deles, existem territórios próximos à Rússia com mísseis. Por exemplo, consta que na Itália existe uma base naval com mísseis e que estão próximos ali da União Soviética, da Rússia, né? Mísseis nucleares, inclusive, né? Com carga nuclear. Então, a OTAN e o Pacto de Varsóvia eram alianças militares. Acontece que o socialismo não deu certo, por quê? Você tem ali ao longo das décadas a União Soviética gastando muito com armas, gastando muito ali com armamento, né? E a própria característica do socialismo, né? O socialismo ele prega a distribuição de riqueza, não a criação de riqueza. Então o capitalismo se mostrou na história, e aí não é questão de opinião, é questão de fato histórico, o capitalismo se mostrou ali a alternativa se você quer produzir riqueza. Então, para um país ser rico, você precisa ter o sistema capitalista funcionando ali abertamente para que ele se desenvolva. Enquanto que o socialismo ele defende a distribuição da riqueza, ou seja, é pegar uma riqueza que já existe e redistribuir. Depois que você redistribuiu, você não cria mais riqueza, né? E esse foi o grande problema dos países socialistas como um todo. A China está tentando resolver isso de uns tempos para cá, de algumas décadas para cá, justamente com uma economia voltada para o livre mercado, para o capitalismo, mas mantendo a mão firme socialista ali, ditatorial. Até quando? Não sabemos. O fato é o seguinte, os países do leste europeu abandonaram o sistema socialista, o Pacto de Varsóvia deixou de existir, porque esses países abandonaram o socialismo, mas a OTAN continuou. A Rússia perdeu espaço, a Rússia, que era a segunda maior potência do mundo, perdeu espaço. Nos anos 90 era um país extremamente fragilizado e assim, nesse período de fragilidade da Rússia, a OTAN continuou existindo e os europeus, de certa maneira, e até Estados Unidos, viam a Rússia como aquele inimigo que apanhou bastante no ringue, né? Mas que mais cedo ou mais tarde pode se levantar. E aí, moral da história, eles mantiveram a OTAN. E não só mantiveram, como houve a adesão de vários países à OTAN. A Polônia, né, que está ali próximo da Rússia. Os países bálticos, Letônia, Lituânia e Estônia, também passaram a fazer parte da OTAN. E aí a Rússia vê esse movimento do seu escudo humano ir para o lado inimigo. Isso ao longo do tempo, certo? Então, estrategicamente para a Rússia se sente acuada, porque afinal de contas você tem a OTAN recebendo países vizinhos da Rússia. A Rússia agora, nesse momento, né, você tem a Rússia se recuperando economicamente, né, ao longo do tempo, né, ou pelo menos, né, querendo recuperar o papel de grande potência que tinha antes, que era respeitada, que era temida, e que foi perdendo isso. O papel do Putin também tem importância aí, porque o Putin ele começa a carreira política dele ainda na União Soviética. Ele era membro da KGB, que era o serviço secreto da União Soviética Socialista. Quando acaba o regime soviético, ele se torna uma pessoa de confiança do ex-presidente Boris Yeltsin, da Rússia, e ele assume o governo e se torna um ditador da Rússia, né? Porque ele altera as leis da Rússia para que ele fique sempre no cargo. Então ele foi presidente, depois primeiro-ministro, depois presidente novamente, aí muda a lei, mais ou menos como na Venezuela, né? Que eles vão se perpetuando no poder e acaba virando uma ditadura, né? Não tem alternância de poder. E o Putin ele se coloca como o defensor da grande pátria russa, o grande defensor da Rússia. E nesse sentido, ele enxerga que o Ocidente vai se aproximando da Rússia cada vez mais
e a Rússia vai se sentindo acuada geopoliticamente, tá? Esse é um ponto, tá? Importante. Uma outra coisa bastante importante é como o Vladimir Putin vê a Europa e o resto do mundo. Durante a gestão Donald Trump, não houve esse avanço do sinal do Vladimir Putin. O Trump é conservador, né? É um político conservador, empresário, obviamente tem uma visão liberal, né, na economia, mas é um político conservador. E, de certa maneira, há uma certa semelhança em pontos ali, né? Então, os Estados Unidos tinham um presidente que defendia Estados Unidos em primeiro lugar. E a Rússia tinha um presidente que defendia a mesma coisa. Então, de certa maneira, eles meio que se entendiam ali. Eram rivais, se colocavam como rivais, mas se respeitavam. E agora o que você tem? Um Joe Biden fraco, senil, né? Idoso, que não fala nada com nada, que lê bilhete e erra o que lê. Agora há pouco ele deu uma declaração falando lá, e ao invés de falar dos ucranianos, falou dos iranianos. Então, assim, completamente perdido, que não passa nenhum tipo de segurança. Você vê ali o primeiro-ministro do Canadá também com uma postura de ideias bastante progressistas, o próprio primeiro-ministro da Inglaterra, o Boris Johnson, que apesar de ser conservador, mas até a postura dele, aquele cabelo desgrenhado dele e tal, imagine na cabeça do Putin, né, vendo esses personagens. E imagine o Putin vendo o presidente da Ucrânia, um ex-ator, que ganhou a eleição com uma espécie de voto de protesto, e que, assim, tem vídeos dele, assim, dançando de salto alto, de batom, etc, tal, porque ele era um ator, dançarino, etc, tal. Então imagina para o Putin, um cara conservador, um cara, assim, tradicionalzão, vendo a Ucrânia sendo governada por essa pessoa. Ele pensa assim, não é possível, né? E, assim, isso não pode acontecer. E outra, ele acredita que o Ocidente é fraco a ponto de não aguentar a Rússia chegar e bater de frente e dizer assim, olha, é o seguinte, esse aqui é meu e vocês ficam quietos. Então a expectativa do Vladimir Putin era justamente de que o pessoal meio que ficasse com receio da Rússia e aceitasse. Existe um outro ponto colocado também, que é o seguinte, durante a campanha eleitoral do Joe Biden, apareceu uma denúncia de que o filho do Joe Biden tinha negócios escusos ali na Ucrânia. Ele era, sem ter nenhum tipo de relação com o setor de gás, ele foi colocado ali como um alto diretor, ou vice-presidente, alguma coisa assim, de uma grande empresa de gás lá na Ucrânia. E assim, alguns acreditam, né, a denúncia que havia na época era de que ele era um laranja do próprio Joe Biden, né? Ele era um representante do Joe Biden com interesses na Ucrânia, interesses financeiros, certo? Houve, inclusive, a descoberta ali de dados no laptop do filho dele e tal. E por que essa história não estourou? Porque durante a eleição americana houve uma espécie de um pacto da imprensa de não criticar o Joe Biden, porque o objetivo era acabar com a chance do Donald Trump ser reeleito. Então era assim, não importa o que o Joe Biden está fazendo, o foco agora é não deixar o Trump ganhar, e deu no que deu. O Trump perdeu realmente e isso daí foi jogado para debaixo do tapete. Então existe um ponto colocado aí por alguns analistas de que havia o interesse do Joe Biden que essa guerra aconteceria, né? Então mesmo antes dos confrontos ali, mesmo antes da Rússia invadir a Ucrânia, que ficava aquela coisa, será que vai invadir, será que não vai e tal, o Joe Biden mesmo chegou a dar declarações assim oficiais, né? O presidente dos Estados Unidos dizendo assim, não, a ideia da Rússia é tomar só algumas regiões ali, mas e não mais que isso e tal. E você pensa, ué, mas como que ele está falando isso abertamente? Será que ele está gagá? Ou será que ele queria realmente que houvesse uma invasão? Percebe? Então, assim, há também o interesse dos Estados Unidos, obviamente, né, que há o interesse
da OTAN e dos Estados Unidos de enfraquecer um rival, da mesma maneira que é o interesse deles de enfraquecer a China ou de controlar o Brasil, os grandes players mundiais, né? Então, assim como a China também tem interesse em enfraquecer os Estados Unidos ou controlar o Brasil ou ter uma certa aliança ali com a Rússia porque eles têm rivais em comum, etc. Não existe amigo na política internacional, na política, existem interesses, certo? Então, há sim esse interesse óbvio da OTAN e dos Estados Unidos de enfraquecer o Vladimir Putin. E a Ucrânia nessa história toda? Lembra que eu falei agora há pouco da ideia do escudo humano, né? Então você imagina, você é um ucraniano, você é alguém lá do governo ucraniano, ou uma simples pessoa ali da Ucrânia, e você vê a Rússia o tempo todo ameaçando a sua integridade. Então a Rússia incentivando ali regiões separatistas, apoiando movimentos separatistas dentro do seu próprio país, tomando a Crimeia em 2014, que era um território da Ucrânia, e você se sente, obviamente, acuado. Você não tem como ralar ali, brigar com a União Soviética, com a Rússia, né, militarmente. Então, o que você faz? Você corre para o lado que pode te ajudar. Então, a ideia da Ucrânia, bem como das outras nações ali do leste europeu, é não ser muro de ninguém, é não ser barreira de proteção de ninguém. Eles querem fugir desse interesse da Rússia, de tomá-los, né? Por isso, a ideia deles de buscar essa aliança com a OTAN, que é uma garantia, né? Então é aquela história, você sabe que tem o fortão lá que quer sempre te bater, o que você faz? Você procura uma aliança com uma gangue ali forte também, porque é uma maneira de você se defender. Então Polônia, os países bálticos já conseguiram, de certa maneira, isso. E aí o que acontece? A Ucrânia, com esse desejo, com esse objetivo, você tem lá as próprias questões internas da Ucrânia, né? Qual é a postura do Vladimir Putin nos últimos anos com relação aos países limítrofes ali? Interferir nas eleições para que ganhe as eleições sempre alguém que está do lado dele, alguém do lado da Rússia. Então é assim na Bielorrússia, que está apoiando a Rússia agora, era assim na Ucrânia. Você tinha lá um presidente que era favorável ao Vladimir Putin. Esse presidente governou por um tempo, houve uma série de escândalos de corrupção, etc. Houve um protesto de rua assim, muito grande na Ucrânia, se não me engano, em 2013 e 2013, 2014. Esse presidente foi derrubado, né, se eu não me engano, a Revolução Laranja, né, que aconteceu na Ucrânia. Esse presidente pró-Rússia foi derrubado e em seu lugar assumiram políticos pró-Ocidente, pró-Europa, OTAN, União Europeia, e inclusive com uma visão mais progressista, politicamente falando. Obviamente acendeu o sinal de alerta ali da Rússia. E aí entra em cena essa última eleição, onde o presidente atual venceu com ampla margem de votos, né, o candidato que era apoiado pela Rússia. Não só apoiado pela Rússia, o candidato que perdeu, o Putin é padrinho, se não me engano, da filha dele. Então, assim, eles tinham um vínculo muito forte. E existe, inclusive, uma tese, uma ideia, né, ventilada aí, que pode ser verdade ou não, de que o Vladimir Putin ele pensou a seguinte estratégia: o presidente da Ucrânia não é tão popular assim, o outro ele tem uma certa popularidade, o presidente atual seria fraco, por ser um ator, não ser um político, não ter toda uma estratégia ali de guerra ou histórica, qualquer coisa assim. Então, na cabeça do Putin, provavelmente essa invasão seria uma invasão rápida, né? E o presidente abandonaria a Ucrânia, em seu lugar assumiria então aquele político que perdeu a eleição, seria pró-Rússia, né? Ou através de um golpe de Estado, qualquer coisa assim, ou abandono de cargo, abandono da função de presidente, e aí tudo se resolveria em poucos dias. Então o plano, a estratégia era essa. E deu errado. Deu errado porque o presidente resistiu. Deu errado porque o mundo agora é diferente. Nós temos uma nova configuração de mundo. E nós temos, hoje em dia, a guerra econômica, a guerra cibernética, que muda completamente
as relações de força e de poder ali. E a gente pode dizer que o Putin entrou numa enrascada gigantesca nesse momento. Então veja, nós tratamos ali dos os motivos da Rússia, os motivos da Ucrânia, os motivos da OTAN, o que esses países pensam, o que eles defendem nessa história toda. E aí vamos pensar, começou a invasão. O Putin acreditava que seria uma vitória rápida e deu errado. Deu errado porque os ucranianos começaram a explodir as pontes, explodir as ferrovias, você não consegue chegar com suprimentos, então você vê cenas de tanques ou caminhões parados na estrada por falta de combustível, não tem combustível, soldados abandonando por falta de comida, né, soldados russos, e aí você tem, obviamente, a parte aérea, né, funcionando e bombardeando as cidades, mas você não tem a ocupação, essa ocupação está mais lenta do que o Putin esperava. Então, a ideia de que o presidente fugiria do país deu errado. Porque o Putin, ele avaliou mal ao considerar que o presidente da Ucrânia, por ser um ator, um comediante, ele não teria coragem para bater de frente, né? Mas você não tem como julgar a pessoa por aquilo que ela fez ou pela profissão dela, digamos assim, porque nessa hora o que conta como a pessoa se enxerga enquanto ser humano, enquanto homem, enquanto o dono do poder ali, ou naquele momento, ou quanto a pessoa que está representando o país naquela hora. Ele tem uma responsabilidade e ele não quis fugir dessa responsabilidade. E nesse sentido, ele está ganhando a batalha da propaganda. Porque tem uma frase, né, um autor que não me vem agora o autor, que diz que numa guerra, primeiro que morre é a verdade. E realmente, porque os dois lados eles vão tentar fazer propagandas de guerra para que fique como o lado do bem. Então, enquanto a Rússia ela está ali insistindo na ideia de que é um governo de drogados, neonazistas, né? O discurso da Rússia é esse, e está se pegando em quê? Né? Na ideia de descriminalização das drogas do governo, lembra que eu falei que é um governo progressista, né? Pautas progressistas, e houve ali alguns movimentos neonazistas e algumas pessoas querem associar, inclusive no Brasil, movimentos de esquerda, inclusive, queriam, algum tempo atrás, associar qualquer coisa da Ucrânia a neonazismo, né? Quando teve manifestações aqui de rua, né? A favor do governo, etc., algumas pessoas com a bandeira da Ucrânia, e muita gente da esquerda dizia, tá vendo, é neonazista. Por quê? Porque é da Ucrânia. Ué, mas como assim Ucrânia neonazista? É porque movimentos neonazistas existem na Ucrânia, como existe em tudo que é lugar, e aí algumas pessoas passaram a associar o governo da Ucrânia a isso, como se o governo passasse um pano. Mas vale destacar que o próprio presidente da Ucrânia é judeu, né? E ele tem uma postura contra isso. Então, esse é o discurso da Rússia e não está pegando, porque o que a gente vai ver logo mais, que é essa questão da guerra de narrativas hoje em dia, né? Da guerra cibernética, da guerra atual. Do outro lado aqui você tem a Ucrânia, que se coloca como um país invadido, e obviamente é óbvio que a Ucrânia é o país invadido, é óbvio que a Rússia é o país opressor, e aí vai assim, independente das razões da Rússia ou das alegações da Rússia, existe um fato, a Ucrânia estava lá pacificamente, a Rússia invadiu um país livre, então a Rússia está errada nesse sentido de ocupar e invadir um país livre. Independente dos argumentos que eles usem, mesmo que diga que a Ucrânia é o berço da Rússia, ora, se for assim, então a gente vai invadir Portugal porque Portugal é o berço do Brasil, então a gente vai invadir Angola porque boa parte da população brasileira é descendente de angolanos, sabe? Não faz sentido esse discurso. Mas a Rússia está perdendo o discurso. E dentre as razões, né, que a gente pode elencar aí para essa perda do discurso da Rússia,
está no fato de que hoje nós vivemos a era da guerra cibernética, a era do controle da mídia. Ao mesmo tempo em que a internet propiciou uma troca de informações muito grande, lembra que lá no comecinho do vídeo eu falei das diferentes opiniões, das diferentes visões de mundo que a gente tem graças à internet. Nós temos também uma tentativa de cerceamento dessa liberdade, justamente da parte da grande mídia ou dos donos ali das grandes redes sociais. Então nós vemos, por exemplo, aqui no Brasil, pessoas que são favoráveis ao governo, por exemplo, sendo proibidas de ter canais ou monetização no YouTube, por exemplo, por criticar, muitas vezes pesadamente, né, a Suprema Corte, né, etc. Mas, ao mesmo tempo, você não vê pessoas que também já criticaram o Supremo, já defenderam de fechar o Supremo, mas são de esquerda, você não vê essas pessoas sendo perseguidas ou presas. É só um lado que acaba sendo perseguido. Isso nos mostra o seguinte, o poder constituído, seja a grande mídia, seja os governos, eles vão fazer o possível para controlar aí esse acesso às redes. E aí você tem, por exemplo, o que está acontecendo hoje na Rússia. Hackers invadindo lá os sistemas russos. Não só hackers autônomos, né, digamos assim, como hackers dos próprios países, né, contrários à Rússia, que fazem cyberataques ali aos sistemas da Rússia. E vale considerar, vale lembrar que hoje em dia tudo está interligado na internet, você tem até a rede de comunicação, rede de energia, rede bancária, tudo interligado através da internet. Então, se você controla isso de um país, ou se você bloqueia isso, você bloqueia o país. E a Rússia hoje ela está sendo atacada ferozmente nesse sentido. Ela perde não só a propaganda, né? Ela perde não só no discurso, como ela perde também sendo alvo de ataques cibernéticos, né, nos sistemas deles. Ao mesmo tempo que a Ucrânia estava sem. Mas aí o que acontece? O Elon Musk, multimilionário ali, dono da Starlink, já disponibilizou internet via satélite da Starlink, né? E inclusive mandou um carregamento de pequenas antenas lá para a Ucrânia e tal, justamente para que a Ucrânia tenha acesso à internet. E se você procura, quando você vê na internet, você acha muito mais vídeos postados por ucranianos das frentes de batalha, e eu não tenho visto muito vídeos do outro lado, dos russos, ou das vitórias dos russos. E isso é um cuidado que a gente precisa ter também com relação à propaganda de guerra, porque na internet você vai ver, como via no passado também, apenas um lado, né? Só um lado da coisa. Então, por exemplo, já teve canal de TV no Brasil mostrando uma cena de batalha aérea que na verdade era de um jogo de videogame, né? de um game, não lembro exatamente qual era o game, mas aí o pessoal que conhece o jogo já falou, opa, olha a mancada do pessoal. Ou seja, tem muita informação ali que é informação montada, né? Eu inclusive postei lá nos stories do meu Instagram uma cena, né, de um filme, né, uma filmagem ali de batalha montada no computador. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a propaganda. Os dois lados querem, de certa maneira, usar a propaganda. E aí a Rússia está perdendo isso, ela está perdendo essa propaganda de guerra, ela tá sofrendo ataques cibernéticos, ela achou que haveria apoio na Ucrânia e o que ela encontrou foi uma Ucrânia unida contra ela. Ela achou que o Ocidente ia ficar com medinho e afinar, porque são progressistas, e ela está vendo respostas não bélicas, mas respostas principalmente econômicas, e está complicado para a Rússia, porque aí entra uma outra questão, que é a guerra econômica. Hoje o mundo está interligado, hoje já há algum tempo, né? Cada vez mais interligado, então um país depende de outros ali, então
qualquer país hoje que tente alguma aventura, ele corre o sério risco de falir. É algo que não existia no passado, quando países entravam em guerra, mas esses países, eles não dependiam do mundo todo, eles dependiam em partes, né? Então eles conseguiam sobreviver. E hoje nós temos o quê? Você tem, desde os bancos russos bloqueados, né, e praticamente falindo, você tem a moeda da Rússia, o rublo, desabando, você tem pessoas da Rússia, russos, né, milionários russos, e pessoas influentes, inclusive na política e no meio militar, tendo suas contas bloqueadas pelos países do Ocidente. O próprio russo Abramovich, né, o dono do Chelsea, está colocando o Chelsea à venda. Né? Ele está com os bens bloqueados. Então, perceba a coisa, o gasoduto que estavam construindo ali no norte para ligar a Alemanha com a Rússia, né, foi parado, foi paralisado. Né? O próprio Donald Trump, anos atrás, ele cobrava, questionava a Alemanha sobre isso. Como vocês estão fazendo uma obra que vai deixar vocês dependentes energeticamente do seu inimigo? So we're supposed to protect you against Russia, but they're paying billions of dollars to Russia, and I think that's very inappropriate. And the former chancellor of Germany is the head of the pipeline company that's supplying the gas. Ultimately, Germany will have almost 70% of their country controlled by Russia with natural gas. So you tell me, is that appropriate? I mean, I don't know what you can do about it now, but it certainly doesn't seem to make sense that they pay billions of dollars to Russia, and now we have to defend them against Russia. You know, NATO is an alliance of 29 nations, and there are sometimes differences and different views and also some disagreements. And I think that 2 world wars and the Cold War taught us that we are stronger together than apart. But how can you be together when a country is getting its energy from the person you want protection against or from the group that you want protection? Because we understand that when we stand together, also when dealing with Russia, we are stronger. I think what we have seen is that... No, you're just making Russia richer. Well, you're not dealing with Russia, you're making Russia richer. Well, so I think that even during the Cold War, NATO allies were trading with Russia. Then there have been disagreements about what kind of trade arrangements we should go. I think trade is wonderful. I think energy is a whole different story. I think energy is a much different story than normal trade. And you have a country like Poland that won't accept the gas. You take a look at some of the countries, they won't accept it because they don't want to be captive to Russia. But Germany, as far as I'm concerned, is captive to Russia because it's getting so much of its energy from Russia. So we're supposed to protect Germany, but they're getting their energy from Russia. Explain that. And it can't be explained, you know that. E assim, o que a gente vê hoje é a Alemanha fazendo aquilo que o Trump falou anos atrás, né? De que eles não podem depender do gás de um país que não possa ser confiável, certo? O que acontece? Hoje o mundo está interligado, né? E muita gente questiona, e o Brasil, por que o Brasil não entra nessa história toda, etc. Tal? O Brasil tem uma tradição de apaziguador, digamos assim, a turma do deixa disso. Então o Brasil tem boas relações com Israel e com os países árabes, com a China e com os Estados Unidos, com a América Latina e com a África, e procurou sempre ter boas relações com todo mundo. Obviamente que existem predileções, né? Então, por exemplo, alguns presidentes, quando governavam o Brasil, se aproximaram mais dos Estados Unidos, outros, como por exemplo Lula, Dilma, se aproximaram mais de Cuba, Venezuela, dos países socialistas, da China e tal, porque existe, obviamente, esses interesses geopolíticos, mas sem abandonar esses interesses ideológicos, mas sem abandonar as preocupações geopolíticas ali, sem abandonar essa ideia de que o Brasil tem que ser amigo de todo mundo. E aí a gente tem um problema na mão do Brasil, que é o seguinte, bom, qual é a visão do Brasil? Nós temos um presidente conservador, que é o Jair Bolsonaro, e ele também tem algumas preocupações que são semelhantes às preocupações do Putin,
essa coisa da família, essa coisa da religião, né? Valorização da religião, essa coisa de valorização da pátria, né? Brasil acima de tudo, tal, Deus acima de todos, né? Percebe? A religião, a pátria, a coisa da família, a coisa das tradições. Então, é uma coisa que o Brasil tem em comum com a Rússia. Evidentemente, tem divergências, lógico, tem semelhanças e diferenças aí. Então não quer dizer que um é igual ao outro. Mas aí, olha a situação. O presidente Bolsonaro condenar a Rússia seria condenar um país que ideologicamente está mais próximo dele, né, nesse sentido de conservadorismo. Um país, inclusive, que já se colocou favorável ao Brasil em algumas questões, né, algumas discussões internacionais, quando tinha aquela história dos incêndios na Amazônia e tal, e o presidente lá, o primeiro-ministro da França criticando, o Joe Biden criticando o Brasil, o Vladimir Putin se colocou do lado do Brasil, não por amizade, óbvio, porque eu falei agora há pouco, não existe amigo, existem interesses. Então ele se colocou do lado do Brasil por interesse, porque afinal de contas ele queria fazer frente aos Estados Unidos. Da mesma maneira que o Putin apoia até hoje a Venezuela, ali, o ditador socialista da Venezuela, o Nicolás Maduro, né, por uma questão de bater de frente com os Estados Unidos e está próximo ali do terreno dos Estados Unidos. Então, mas aí fica uma situação incômoda para o Brasil, né? Porque o Brasil também não tem relações ruins com a Ucrânia. E aí a postura é, bom, não vamos nos meter. Essa é a postura dita provavelmente ali pelos chefes do Exército do Brasil, a linha estratégica ali do governo, né? Senta lá o presidente, senta todo mundo e vamos discutir essa situação toda. Ao passo que, por exemplo, o vice-presidente Mourão, ele já partiu assim, não, a Rússia agrediu, a Rússia tem que ser condenada e tal, com um discurso pró-Ucrânia. E o Bolsonaro com uma visão mais favorável ao Putin nesse sentido do conservadorismo ali, porque o Putin se coloca contra esses progressistas da Europa. O próprio presidente da Ucrânia, um comediante, progressista, defensor do desarmamento, defensor da liberação das drogas, defensor ali de pautas de minorias, etc. Tal. E aí o próprio Bolsonaro seria criticado se desse apoio incondicional à Ucrânia, porque muita gente ia falar assim, você está apoiando um progressista, aqui no Brasil você critica os progressistas e lá você apoia, como assim? Percebe como é complicado o jogo? Então a melhor coisa para o Brasil é assim, condena a invasão, que a Rússia foi o país invasor, e aí nesse sentido tem que defender a autodeterminação dos povos, né? a defesa da territorialidade do país, certo? Mas evitando de brigas, né? Tem até aquela discussão em relação aí à compra de fertilizantes ou não, que acabou dando tudo errado, né? Porque com o bloqueio total ali a Rússia, né? E a Bielorrússia, mesmo o Brasil tendo boas relações, mantendo boas relações com os dois, não pode comprar nada, nem da Ucrânia nem da Rússia. Então deu tudo errado, né? E isso para mostrar para a gente como as coisas estão relacionadas, né? Uma coisa que muito se discutiu foi a questão de excluir a Rússia do sistema SWIFT, que é um sistema de pagamento. Seria basicamente o seguinte, uma empresa brasileira vende para uma empresa chinesa, a chinesa vende para a coreana vende para a Argentina, o brasileiro vai vender para a Argentina também e tal, e aí você tem uma espécie de uma contabilização de todas essas compras e vendas a partir de um determinado valor, de um determinado prazo, há essa movimentação financeira de um lado para o outro, né? Para não ter que ficar assim, $10 aqui, depois mais $20, depois mais $10. Então, junta tudo e depois de um determinado tempo, essa transação entre países acontece ali no bolo todo ali de venda e tal. É uma maneira de facilitar as transações comerciais, né? E aí, o que acontece? A ideia de excluir a Rússia é justamente enfraquecer o comércio, né? Travar o comércio da Rússia. Mas isso tem um outro lado, que é dar força para um sistema que a China tem desenvolvido e que busca substituir esse modelo do SWIFT. E além disso, tem mais uma outra coisa.
dá força para as moedas digitais, né? Como o Bitcoin, por exemplo. Então há essa discussão, né, de substituir, da Rússia substituir esse dinheiro todo que está deixando de receber por conta do comércio externo por bitcoins, né? Então você pode ver a partir dessa guerra um salto grande no uso das moedas virtuais por países do mundo, né? El Salvador, acho que desde o ano passado, começou a usar o Bitcoin como moeda corrente, né? E a Rússia vinha pensando nessa estratégia também de usar o Bitcoin. A vantagem do Bitcoin é que ela é uma moeda que não é controlada por governo nenhum, né? Isso dá uma certa segurança. Ao passo que existe o desejo hoje de vários países criarem moedas virtuais, CDBC, se não me engano, é a sigla, são as moedas virtuais. Afinal de contas, hoje em dia você pega aqui, no caso do Brasil, muita gente paga com débito, no crédito ou no Pix. E o Pix é o início dessa moeda virtual aí para o Brasil. E a ideia da moeda virtual é que deixaria de circular o dinheiro em papel, em moeda, né? O papel moeda, coisa assim. E tudo passaria a ser através de Pix, a partir de crédito, débito, etc. Mesmo agora, né, com essa história da Covid, né, e esse cadastramento de pessoas ali na Caixa Econômica Federal para receber o auxílio emergencial, isso fez com que a grande maioria da população brasileira tivesse acesso a uma conta corrente. Isso dá margem para que a grande maioria da população tenha acesso a Pix ou pagamentos assim virtuais. No futuro, a ideia é, não só no Brasil, mas em qualquer parte do mundo, que essas moedas sejam, que essas moedas sejam as moedas correntes, né? Sejam as moedas virtuais. Qual é o problema disso? O problema é que se o governo está contra você, você pode sacar o seu dinheiro e guardá-lo em algum lugar, né? E se ver livre do governo. Na moeda virtual, se o governo está contra você, ele simplesmente suspende os seus bens, porque tudo ali eletrônico. A moeda é eletrônica. Moral da história, se você está contra o governo, você pode ser punido dessa maneira. Veja o que está acontecendo no Canadá. No Canadá, uma série de caminhoneiros começaram a fazer protestos contra o governo, exigindo o fim do passaporte de vacina. E aí o que acontece? Muita gente estava apoiando os caminhoneiros lá no Canadá e o governo canadense fez o quê? Passou a suspender o dinheiro da conta das pessoas que estavam apoiando. Como assim? Então, por exemplo, eu fui lá e eu dei R$100, eu transferi R$100 para a conta lá de ajuda dos caminhoneiros. Por conta disso, o governo do Canadá me pune suspendendo a minha conta. Então veja o grande poder que os estados, que os governos passam a ter controlando o dinheiro virtual. Veja isso agora sendo levado cada vez mais adiante a partir dessa guerra. Então veja como, depois dessa invasão da Rússia à Ucrânia, como todos os outros países do mundo vão pensar: se por um acaso eu invadir outro país, olha o que acontece. Essa era uma grande incógnita até antes da guerra, né? Porque muita gente pensava assim: Estados Unidos fraco, Europa fraca, Putin vai tomar a Ucrânia em 2 dias, isso vai fazer com que os países do mundo como um todo que têm interesses territoriais se sintam livres para ocupar esses países, e aí a gente já pensa na China ocupando Taiwan, a gente já pensaria, por exemplo, no Irã bombardeando Israel, né? Porque é parte da política ali do Irã destruir Israel. Você já veria conflitos no mundo acontecendo ali, né? Porque ficaria nítido que o mundo voltou àquela época de que agora uma grande potência pode ir lá invadir um país mais fraco, né? Terra de ninguém. Veja como é interessante. Eu tenho falado sempre com os alunos que as coisas não são tão simples assim. A gente pensa assim, a gente adoraria um mundo de paz e amor, onde todo mundo
vivesse bem e tal, e a gente sempre criticou os Estados Unidos por serem a polícia do mundo, o país que vai, invade, ocupa e manda e derruba governos, etc. e tal. Mas olha que interessante, quando você tira a polícia do mundo, quando você tira o xerife do mundo aí, Estados Unidos, o que você vai ter são os vilões do filme, né, se aproveitando disso. Então esse seria um risco logo no começo ali dos conflitos. Se eu tivesse gravado esse vídeo logo no início, eu colocaria muito isso. Eu cheguei a colocar em sala de aula essa possibilidade, esse risco, né, de várias guerras irem acontecendo. Mas aí, essa reação do novo tipo de guerra, essa guerra econômica, está demonstrando que, opa, a coisa não é bem assim. A Rússia está sendo destruída por conta dessa reação do mundo. Então, assim, a economia russa vai afundar. A Rússia não é um país rico. O Brasil tem um PIB maior que a Rússia, né? E a Rússia ela vai afundar muito. Muita gente da Rússia já está pensando assim, o que esse cara está fazendo? Né? O que esse Putin está fazendo? Por que ele foi por aí? Né? Muita gente, inclusive conservador, pensa assim, puxa, ele fez errado, porque alguns conservadores que lutam contra o progressismo, eles defendem que a luta tem que se dar com as mesmas armas do progressismo, ou seja, ocupar escolas, ocupar universidades, ocupar veículos de comunicação, ocupar a propaganda, a cultura, que já são áreas dominadas pelo progressismo. Né? Você chega na escola com um discurso não progressista e você toma pedrada. Né? E você vê isso na imprensa e tal. Então alguns conservadores defendem que essa luta contra o progressismo tem que se dar, sim, tendo mais gente conservadora na cultura, na escola, nos meios de comunicação, etc. E aí você tem a rivalização de ideias e, consequentemente, você tem um equilíbrio ali de forças. С удивлением смотрим на процессы, разворачивающиеся в странах, которые привыкли считать себя флагманами прогресса. Конечно, те социально-культурные потрясения, которые происходят в тех же Штатах и в Западной Европе, не наше дело, мы туда не лезем. Кто-то в западных странах уверен, что агрессивное вымарывание целых страниц собственной истории, обратная дискриминация большинства в интересах меньшинств или требование отказаться от привычного понимания таких базовых вещей, как мама, папа, семья или даже различия полов, это, по их мнению, и есть вехи движения к общественному обновлению. Ну, знаете, мы, еще раз хочу подчеркнуть, это их право, мы не лезем туда, попросим только в наш дом особенно не лезть. У нас другая точка зрения, мы полагаем, во всяком случае, у подавляющего большинства российского общества, так будет, конечно, более точно сказать, другая точка зрения. Мы полагаем, что должны опираться на свои духовные ценности, на историческую традицию, на культуру нашего многонационального народа. Адепты так называемого социального прогресса полагают, что несут человечеству какое-то новое сознание, более правильное, чем прежде. Ну и дай бог им флаг в руки, как у нас говорят. Вперед. Только вот, знаете, о чем сейчас хочу сказать? Предлагаемые ими рецепты совершенно не новы. Все это, как это, может быть, кому-то покажется неожиданным, мы в России уже проходили. У нас тут уже было. В большевики после революции 1917 года, опираясь на догмы марксизма Маркса и Энгельса, тоже объявили, что изменят весь привычный уклад. Не только политический и экономический, но и само представление о том, что такое человеческая мораль, основы здорового существования общества. Разрушение вековых ценностей, веры, отношений между людьми вплоть до полного отказа от семьи, такое было. E para muitos desses conservadores, o Putin extrapolou, porque ele foi para a estratégia antiga, a estratégia de guerra. Então, assim, vou aproveitar que eles são fracos, que eles são líderes
titubeantes e vou partir para a porrada. E se deu mal. No fim das contas, a Rússia pode até vencer essa guerra. Volto a dizer, eu estou falando agora de 2 de março, né, quarta-feira, tem menos de vai completar uma semana de conflito. A Rússia esperava resolver isso rápido, isso vai demorar. O próprio fato do governo distribuir armas para a população, né, mesmo tendo sido favorável ao desarmamento antes, né, mas agora resolveu distribuir armas para a população com a ideia de transformar a Ucrânia num novo Vietnã. Um Vietnã, assim como para os Estados Unidos, né, que venceu os Estados Unidos pelo cansaço, a ideia de transformar a Ucrânia num inferno para os russos. Eles podem até vencer a guerra ali, mas não conseguiriam dominar a Ucrânia. Isso pode acontecer. A Rússia está sofrendo sérios problemas de abastecimento das suas tropas. Essa é uma das razões, por exemplo, que na Segunda Guerra Mundial o Hitler perdeu, né, na União Soviética, por não ter o abastecimento das suas tropas. Isso pode acontecer agora com a Rússia. A economia russa afundando, isso pode agravar essa ocupação. E aí a gente tem o problema da questão nuclear. Porque imagine-se na posição do Putin. O Putin sentado ali com os seus generais e ele pensando assim: que besteira que eu fiz, e agora? Como é que eu saio desse atoleiro? Né? Se eu saio de mãos abanando, ele sai como vilão mundial, ele sai como derrotado, porque ele não conseguiu vencer a Ucrânia, ele sai menor do que entrou, né? Então ele que queria transformar a Rússia numa grande Rússia vai ser piada internacional, né? A Rússia não consegue ganhar da Ucrânia. Ele pode até fazer um acordo ali para manter as regiões que ele ocupou antes, né? Donetsk e a outra, que eu esqueci o nome, mas ainda assim ele sai como perdedor. Isso é um caminho, né? Que é difícil da gente visualizar isso justamente pensando no Putin como um líder nacionalista, um cara que se vê como o representante da grande nação russa, né? Ou que vai reconstruir a grandiosidade da Rússia. E o que ele está fazendo é afundando a Rússia. É difícil imaginar o Putin aceitando a derrota, baixando a cabeça e pondo o rabinho entre as pernas. Tá? Um outro caminho, né? Ele vencer a Ucrânia e aceitar e ficar o tempo todo ali combatendo. O país já está detonado, a economia da Rússia vai afundar, a economia mundial obviamente vai sentir, a Rússia é um grande produtor de gêneros agrícolas, de petróleo, de gás, o mundo inteiro vai sentir, mas a Rússia vai sentir mais. Existe a possibilidade de um golpe de Estado, de pessoas afastarem o Putin, seria uma saída estratégica ali, porque o Putin poderia argumentar: olha, eu até queria dar continuidade, não pedir desculpas e tal, mas fui tirado do poder. Isso até seria bom para ele, nesse sentido de preservar a biografia dele. Isso seria o essencial para a Rússia, né? Afinal de contas, mais cedo ou mais tarde, esses milionários russos aí, muitos deles meio mafiosos, assim, eles podem pressionar, né? Os líderes do exército podem pressionar e tirar a Rússia e tentar ali uma solução negociada, ou o Putin pode, dependendo do controle que ele tiver, tudo isso depende muito do controle que ele tem sobre ali quem manda de fato na Rússia, né? Os líderes militares, a elite econômica e tal. Ou ele pode optar pela solução nuclear. E aí é complicado. Tem um vídeo, inclusive, do Visão Libertária sobre o inverno nuclear, que eu acho que é bem interessante de se ver. Eu até coloco ali o link na descrição do vídeo. Porque assim, se houver um ataque nuclear à Ucrânia ou a qualquer outro país, vai haver uma retaliação. E quando houver uma retaliação, vai ser uma retaliação monstro, porque não vai ser assim: manda uma bomba nuclear para ver o resultado, porque você vai dar tempo para a Rússia mandar outras para outros lugares. Então, seria um ataque maciço de armas nucleares. Isso seria
você considerar ali o extermínio da população russa e da população europeia sofrendo as consequências da radiação. Numa guerra aberta ali de várias bombas nucleares de ambos os lados, você tem inicialmente a destruição da Europa, e quando eu falo destruição, eu falo na morte de todo mundo ali, ou pelo impacto das bombas, ou pela radiação depois, né, que vai gerar câncer e tal, e aí você vai ter esses mortos. E depois toda essa radiação vindo para o hemisfério sul e matando o pessoal aqui. Você vai ter essas partículas cobrindo a atmosfera, impedindo os raios solares de entrarem aqui na atmosfera, e você tem tal do inverno nuclear, onde por meses, talvez anos, a luz do sol não entra e isso significa que as plantas morrem, morrendo as plantas, morrem os animais. E mesmo as pessoas que sobreviverem a essa catástrofe nuclear, essa guerra nuclear, na verdade, e sobreviverem à radiação, vão acabar morrendo de fome. A não ser que seja alguém que consiga criar um bunker com comida para 2, 3 anos. Percebe a gravidade da coisa? Então, isso é uma possibilidade. Eu diria que é uma das possibilidades sérias aí. Acho que talvez ali, desde a época da crise dos mísseis de Cuba, ali em 61, se eu não me engano, 62, 61, a gente não via uma situação tão grave. Então, vai depender do nível de domínio que o Putin tem sobre os seus comandados ali, né? Porque isso significa a destruição de tudo. Você imagina, se o Putin for um sujeito inteligente, estratégico ali, mas que tenha ainda os pés no chão, ele pode usar isso como blefe, mas não colocar isso em prática. Agora, se ele for um doido, né, um psicopata, né, ou se ele tiver ali tão entranhado nesse sonho da grande Rússia, da grande nação russa, ele pode pensar assim, olha, entre sair a minha Rússia querida humilhada perante o mundo e destruir tudo, prefiro destruir tudo. O que é uma grande bobagem. Se ele conhece a história, ele sabe que ele pode perder essa batalha, mas lá para frente ele pode conseguir isso. Ele não, né? A Rússia pode conseguir isso por outros meios, né? Você vê a China, olha que interessante a China. A China não está falando nada, a China não está dando apoio aberto para um lado ou para outro, né? Ela já deixou claro que é aliada da Rússia, mas não está apoiando a ação da Rússia. A China está ali observando, o governo chinês está observando por uma série de razões. A China está percebendo que se invadir Taiwan, todo esse ataque cibernético e esse ataque econômico vai cair em cima dela, uma das nações mais prósperas do mundo. Então vai afundar a China. Isso vai dar margem para que a China em colapso econômico entre em colapso político também, e o regime chinês de partido único, socialista, comunista, acabe. Então veja que é tudo um grande xadrez, está todo mundo assim, um olhando para o outro, todo mundo joga uma peça, aí o outro fica assim, pensando tal, e a gente está vivendo esse momento nesse exato instante. Pode acontecer coisas terríveis no mundo, como pode acontecer das coisas se resolverem de forma pacífica. E a gente vê que algumas coisas vão mudar, né? Eu vi um analista da USP dizendo ontem que é o início do século XXI. Né? Dá para dizer que sim, né? Que o século XXI meio que começaria a partir de agora, né? Um marco ali do século XXI, pode ser. Que seria justamente essa nova configuração mundial. Você pensa ali em moedas digitais, controladas pelos governos, e os governos controlando toda a economia. Você tem toda uma economia mundial interligada, e qualquer grupo que caia fora do script, que não aceite regras ou que extrapole, seja através de uma invasão, de uma guerra, ou seja por algum tipo de rebeldia,
esse país ou esse grupo, ele pode, ou essa pessoa, esse indivíduo, ele pode ser cerceado economicamente, né, através do controle desse dinheiro. Você tem também a questão do controle das mídias, né, e de como hoje a Google, Facebook e várias outras empresas de mídia estão bloqueando todo tipo de postagem da Rússia, do governo da Rússia, justamente para calar aquela voz. Independente se está certo ou se está errado, se é o vilão da história, se é o mocinho da história, não importa. Mas fica o alerta, né? Quem pisa fora daquilo que alguns consideram adequado e correto, essa pessoa é cortada, essa pessoa é silenciada, né, através desse sistema. Você tem uma mudança na postura, inclusive, de países. A Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, ela adotou uma postura pacífica, uma postura não beligerante. E agora o que a gente vê é a Alemanha, nessa semana, destinando um percentual maior do seu PIB para o exército. Você vê o Japão, o primeiro-ministro do Japão, dizendo que o Japão aceita armas atômicas dos Estados Unidos. O Japão não pode ter armas atômicas, mas ele aceita ser guardião das armas atômicas. Veja, é uma garantia. Os países começam a se preocupar com essa questão da arma atômica, porque a Ucrânia tinha armas atômicas herdadas da época da União Soviética, e houve um acordo, a Ucrânia devolveu esse armamento para a Rússia, em troca a Rússia, Estados Unidos e Inglaterra prometeram defender a Ucrânia. E olha o que está acontecendo, 20 anos depois, a Ucrânia sofrendo aí as consequências, quase 20 anos depois, a Ucrânia sofrendo as consequências e muita gente pensando se a gente não deveria ter acreditado nisso. E aí você começa a ver outras coisas, a Bielorrússia, por exemplo, mudando a Constituição, permitindo que ela tenha armas atômicas e saindo do acordo internacional de não proliferação nuclear. Você vai ter políticos brasileiros defendendo que o Brasil também tem uma arma atômica, não para usar, mas como dissuasão, né, para evitar que, de repente, algum outro país, a França, queira tomar a Amazônia brasileira. Você vê o Japão. Ou seja, pode ser uma nova corrida nuclear, pode ser uma nova corrida bélica. Né? Você tem uma mudança aí. Até a Suíça, que foi neutra na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, sempre foi vista como um país neutro, adotou sanções contra a Rússia, abandonou a neutralidade. Você vê Suécia e Finlândia, que foram neutras também na Segunda Guerra Mundial, agora querendo fazer parte da OTAN, e a própria Rússia ameaçando Suécia e Finlândia para não entrarem na OTAN. Ou seja, a Rússia vê Suécia e Finlândia como possíveis futuros alvos, qualquer coisa assim. Então, olha o mundo que está se desenhando aí, né? Um mundo interligado economicamente, tecnologicamente também, um mundo que pode estar vendo aí uma nova corrida armamentista. Imagina agora os grandes generais ali do Brasil reunidos e pensando e refletindo a respeito e analisando, olha o poderio bélico da Rússia, olha como os ucranianos estão se defendendo, olha o tipo de arma que estão usando. Agora vamos imaginar uma invasão ao Brasil, o que a gente poderia fazer? Olha o que a gente no que a gente é frágil, no que a gente consegue fazer ou não consegue. Olha a nossa dependência de fertilizantes da Rússia, e aí a Rússia e a Bielorrússia, elas param de fornecer e a nossa economia quebra. Percebe esse conjunto de coisas? E tudo isso está rolando agora, está pipocando agora. Você só vai conseguir ter uma visão bem clara de tudo isso que está acontecendo, os diversos interesses e essas diversas coisas. Volto a insistir, se você ouvir pontos de vistas diferentes, canais diferentes de informação, não apenas o noticiário tradicional ali da televisão, né, da grande televisão que todo mundo assiste, ou não apenas um único canal no YouTube, né, mas que você ouça opiniões diversas, né, opiniões e argumentos diferentes, e aí você começa a verificar o que está rolando aí nesse processo todo,
ok? Esse vídeo ficou um pouco longo, eu sei. A ideia era fazer um vídeo mais curto. Infelizmente, assim, são muitos assuntos, é muita coisa, e coisas novas vêm surgindo cada vez mais, né? Eu sugiro que vocês acompanhem aí alguns dos canais que eu sugeri, né? E vejam como eles tratam, né, esse desenrolar da guerra, qual a visão que eles têm a esse respeito. E você vai formando a sua opinião, né? Você vai buscando ali o que você acredita que é o mais próximo da realidade ou daquilo que você acredita, tá certo? E você vai se tornando independente, né? Você não vira gado de um grupo ou de outro, né? Que segue cegamente o que diz um determinado canal ou uma determinada corrente, ok? Bom, é isso. Agradeço aí quem teve a paciência, né, de assistir até o final e aguardo vocês numa próxima oportunidade, ok? Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima. Nos anos de 1932 e 1933, mais de 5 milhões de ucranianos morreram de fome. Há autores que afirmam que esse número ultrapassa os 12 milhões de pessoas. Um dos maiores genocídios da história, se não o maior, foi causado pelo regime comunista de Stalin, implantado na então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Apesar da Ucrânia ser conhecida como manancial da Europa, por possuir as terras mais férteis do continente, seu povo padeceu de fome nas mãos de Stalin. Os grãos produzidos na Ucrânia foram levados pelo governo da União Soviética através da requisição compulsória de cereais. Esta parte da história também precisa ser conhecida. Sempre, no quarto sábado do mês de novembro, rememoram-se as vítimas do Holodomor.